Dios, muchísimas gracias por nuevamente la oportunidad de estar reunidos Te agradecemos pela oportunidade de novamente estarmos reunidos y muchas gracias por la bendición de un nuevo día y de la vida. e obrigada pela benção de um novo dia e da vida. Pido por una bendición especial a cada una de las personas que estamos aquí presentes Peço uma benção especial sobre cada uma das pessoas que estamos aqui presentes y los que todavía vendrán. e também aqueles que ainda vão chegar. Que nuestro repaso de este estudio pueda ser de bendición E essa revisão possa ser de bênção y que cada uno de nosotros podamos afianzarnos o afirmarnos más en la fe. cada um de nós possa estar mais firmes na fé. Esto te lo agradecemos y lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Bueno, feliz sábado. Espero que estén bien todos y todas. Sábado, espero que todos e todas estejam bem. Eh, Les voy a pedir que participen. No quiero estar hablando aquí solito. Peço que participem, não quero ficar falando sozinha. Y de una vez me gustaría que estén atentos a su micrófono porque quiero estar haciendo preguntas. Peço também que vocês estejam atentos ao microfone de vocês, porque eu vou fazer perguntas. Y, y bueno, que puedan participar. Quiero comenzar con una pregunta ya. Que possamos participar. Eu gostaria de começar com uma pergunta. Eh, Creo que recordaremos el año 2025, tal vez por muchas cosas. Acredito que nós podemos lembrar do ano de 2025 por muitas coisas. Tal vez algunos de ustedes vivieron eventos en su vida y cambios en su vida. Talvez na vida pessoal de vocês tiveram eventos ou mudanças. Tal vez lo van a recordar por cosas que pasaron en el mundo. Talvez possam lembrar de 2025 por alguma coisa que aconteceu no mundo. Pero lo que nos interesa en este momento es qué nos aconteció en términos del movimiento, qué le aconteció al movimiento en 2025. Mas nesse momento que nos interessa é algo, é perguntar o que aconteceu no movimento em 2025. Y si alguien de ustedes podría decirnos qué ocurrió en 2025, por qué recordaremos 2025, hablando del Alguém de movimiento. vocês, falando do movimento, alguém de vocês pode nos dizer o que aconteceu em 2025? ¿Puedo hablar? Por favor. Para mí fue un año de impas esperando la resolución de a ver cuál era lo más acertado respecto a la ley dominical. Por mi parte de la diligencia estuvo muy complaciente y permitió que todos expusieran sus estudios. De minha parte, eu acredito que 2025 foi um ano de impasse, porque ficamos esperando alguma posição sobre qual era a posição certeira com respeito à lei dominical. E o Parminder, ele foi bastante Complaciente. sí, complaciente, me acordo, pero não me encontro na palavra. Mas ele foi muito paciente, muito flexível em deixar as pessoas apresentarem as suas visões. Muchas gracias, Orlando. Lo podría resumir como lo que recordarás de 2025, entre otras cosas, fue el año de los estudios de la ley dominical. Então, você poderia resumir que 2025 foi o ano dos estudos sobre a lei dominical. Muchas gracias. Veo a Gabriel con la mano levantada. Obrigada, Gabriel, que levantou a mão. Ahn, Bom dia. Eu também ia comentar sobre os estudos
acerca do decreto dominical. Buen día, también quisiera hablar sobre los estudios sobre la ley dominical. E o que eu penso que foi, de certa forma, inédito Lo que pienso que fue de alguna manera sin precedentes era de simplesmente terem dado a oportunidade a várias pessoas apresentarem as suas ideias e visões sobre a questão, fue el hecho de que muchas personas tuvieron la oportunidad de presentar sus ideas sobre el tema e que isso não ocorreu apenas num círculo local, y que esto no pasó simplemente a nivel local, mas que foi ativamente divulgado e organizado para que todo mundo tivesse acesso de forma bem personalizada. pero todo fue organizado y divulgado de tal manera que todos pudieran acceder. E de forma especial, eu acho que ainda mais do que esperar que nos apresentassem a resposta, De manera especial, más allá de esperar que nos presenten una respuesta, foi dada a oportunidade para que realmente cada grupo tivesse acesso imediato aos palestrantes, às palestrantes, e que pudesse interagir e participar, né, dessa solução. hubo la oportunidad que todos los ministerios, los grupos tengan acceso a los presentadores y que de manera inmediata haciendo preguntas y participando de los estudios. E participar, principalmente da resolução, né, porque era uma questão em aberto. Era isso que eu queria falar. Y participar de la resolución de ese problema porque se trataba de un tema abierto, no resuelto. Muchas gracias también. ¿Alguna otra persona que diga, yo recordaré 2025 por... ¿Alguien más tiene algo que decir? Alguém mais tem algo mais a dizer de que se lembra sobre 2025? Pedro, pienso para mí este fue el año en que más aprendí de metodología Para mim, foi o ano em que mais aprendi sobre metodologia. y al mismo tiempo que cómo se resuelve, cómo un movimiento resuelve un mensaje cuando no hay un profeta que te diga es esto. E ao mesmo tempo pude ver como o movimento resolve uma mensagem quando não tem um profeta que resolutamente diga é assim. Bueno, eso resume. Isso em resumo. Muchas gracias. Entonces, con esto de Mati se dicen dos cosas por las cuales recordaremos 2025. Ah, então com isso, com o comentário do Mate, né, a gente tem duas coisas pelas quais a gente vai lembrar em 2025. Si alguien tiene otra tercera, puede decirlo. Recuerde que estamos hablando en términos del movimiento. Lembrem que nós estamos falando em termos de movimento. Se alguém tiver mais alguma terceira questão que quer colocar aqui, podem dizer. Pero hasta aquí se ha dicho el proceso de los estudios del decreto dominical con todos sus detalles y la manera en que se hizo. Mas até aqui nós dissemos o processo dos estudos sobre a lei dominical, com todos os detalhes que Y mencionamos. aparte de eso, también es el año de la resolución, porque los estudios pudieron haber continuado hasta el siguiente año. E além disso, também o ano em que isso foi resolvido, porque os estudos poderiam ter continuado até o ano seguinte. Como dijo Matías, se llegó a una Bom, resolución y fue diferente de otras épocas. Siempre llegábamos a las resoluciones con la palabra
de los profetas o de la profeta. Então, como disse Matias, né, a gente chegou a uma resolução diferente das outras épocas, porque antes a gente precisava da palavra final de um profeta. ¿Alguien recuerda la última pieza importante de verdad que fue establecida Alguém antes de la ley lembra dominical? qual foi a última verdadeira peça importante estabelecida sobre esse tema da lei dominical? No sobre la ley dominical en sí, sino lo que quiero preguntar es, en 2025 llegamos a una resolución de la manera que hemos hablado, Não somente sobre a lei dominical, mas eu quero dizer que em 2025 nós chegamos a uma resolução dessa forma como dissemos, pero en años anteriores llegábamos a resoluciones de manera diferente. mas nos anos anteriores nós resolvíamos as questões de maneira diferente. Por ejemplo, un estudio de la ancianatez. Por exemplo, com algum estudo da ancientez. ¿Alguien recuerda qué es la última verdad establecida que recuerdan antes de la ley dominical? Alguém lembra qual é a última verdade estabelecida antes da lei dominical? ¿O el último hito? Ou o último marco? Ujú. Pregunta complicada, tal vez. Talvez uma pergunta complicada. Pero bueno, el punto que en realidad quería hacer, sin decir cuál, Mas o ponto que eu queria fazer, sem dizer qual é ele, es que claramente las verdades anteriormente las habíamos recibido directamente de las manos de un profeta. é que claramente as mensagens que nós recebemos anteriormente vinham das mãos de um profeta. eh, y en nuestra historia reciente de la ancianatez. E na nossa história recente da ancientez. Pero ¿hay alguna diferencia en cómo se hizo antes y cómo se hizo en 2025? ¿Cuál es la diferencia? Mas qual seria a diferença entre a forma como era feito antes e agora em 2025? Pregunto la diferencia porque julio del 2024 nos fue dado en 2024 por una persona también. E eu pergunto isso porque julho de 2024 também foi dado em 2024 por uma pessoa. O sea, esta persona nos dio un mensaje profético Ou seja, essa pessoa nos deu uma mensagem profética, que hoy es una verdad establecida. que hoje é uma verdade estabelecida. Pero todos dijeron que fue una resolución entre eh, participativa. Mas que todos disseram que era uma resolução participativa. Me gustaría que me dijera un poco más cuál es la diferencia. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouco mais para mim sobre qual é a diferença. Eu acredito que houve oposição aberta. Creo que houve oposição aberta. ¿Ok? Primera diferencia que trae Carol, hubo una oposición al mensaje inicialmente. Então, a primeira diferença que a Carol trouxe é que houve uma oposição abertamente à mensagem. ¿Alguien más tiene otra diferencia? Alguém mais? Alguma outra diferença? Quizás la, la pluralidad de que se fueron afirmando los conceptos en pluralidad entre todos.
Talvez a questão de que os conceitos foram se afirmando em pluralidade, com todas as pessoas, com todo mundo participando. Vamos a hacer una pequeña comparación. Vamos fazer uma pequena comparação. Eh, octubre, ¿no? ¿Da para ver los números o está muy longe? Perdón, ¿se puede ver los números o está muy lejos? Já traduziu. Para Perfecto. mí está un poquito lejos, pero Hasta ahí creo que puedo. Em, bueno, ¿quién quiere explicar lo que entiende de este paralelo? A ver si hay algo ahí. Quem quer explicar o que entende sobre esse paralelo que vocês encontram aqui? Yo recuerdo que el anciano Parminder usó ese ejemplo Lembra para, que os. Pode continuar. para mostrar cuál era el camino que él iba a hacer. Lembra que o ancião Parminder usou esse exemplo para mostrar o caminho que ia fazer. Que él dio un mensaje sobre la ley dominical en 2012 y fue acallado o silenciado. E- Ele deu uma mensagem sobre a lei dominical em 2012 e foi silenciado. Y por causa de eso, que era una lucha de poder de parte de Jeff, E el, por. Pode continuar. el mensaje se atrasó muchos años. E por uma luta de poder por parte de Jeff, a mensagem se atrasou por muitos anos. Y Parminder dijo que él no tenía deseo de ocupar el poder por sí mismo. E Parminder disse que não tinha o desejo de ocupar o poder por si mesmo. Así que iba a darle lugar a todas las personas y al hacerlo, la verdad llegaría más rápido. Assim, ele decidiu dar espaço para todas as pessoas e assim a verdade chegaria mais rápido. Así lo entendí. Eu entendi assim. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene Obrigada. algo que Mais vea alguém? aquí? Alguém quer comentar o que vê aqui? ¿No hay nada más que vean familiar en estas dos líneas? Algo mais familiar que vocês podem encontrar nessas duas linhas? Acredito que a gente consegue ver aí, né, marcado assim alinhado, a predição, a lei dominical e quando a mensagem foi estabelecida. Tenemos Eh, predicción. uhum. Aquí sería, La lei dominical, a lei dominical. ponemos LD, Hum. Aham. esto predice esto. Y aquí, É quando a mensagem é confirmada, acredito. Quando você confirma a mensagem, ok, vamos a poner confirmación. confirmação. Algumas pessoas falaram que tá pequena a letra, o que está escrito no quadro é, na primeira linha, 2012, 2014 e 2018. E na segunda é maio de 2024, julho de 2024 e outubro de 2025.
Voy a arrimar un poquito la mesa. Es pesada, así que dame un momento. Pedro vai dar uma afastada na mesa um pouquinho. Ou vai chegar mais perto. No sé si eso ayudó un poquito. Ajudou para vocês? Bueno, Todavía no. tenemos predicción, Aqui, predição. mensaje, ley dominical y A, confirmación. a lei dominical e a confirmação. Vamos a empezar a hablar un poquito de las diferencias de esto. Vamos começar falando um pouco sobre as diferenças disso. Voy a aprovechar de hacer los números un poco más grandes. Fazer aqui os números um pouco maiores. Estamos en el año de 2012 Aqui y estamos no ano de como, 2012. y como dijo Matías, el anciano Parminder dio un mensaje este año. E em 2012, como disse Matias, o ancião Parminder deu uma mensagem. Ese mensaje fue rechazado. E essa mensagem foi rejeitada. Este mensaje apuntaba a 2014, sí. Essa mensagem apontava para 2014. ¿El mensaje del 2012 era correcto? A mensagem de 2012 era correta? Hoy sabemos que sí, Nós sabemos hoje que sim. pero llegamos al año 2014 Mas chegamos ao ano 2014 y la persona que dio este mensaje quedó completamente desacreditada. De hecho, le prohibieron de dar más mensajes. e a pessoa que deu essa mensagem em 2012 foi desacreditada e proibida de dar outras mensagens. Así que fue un momento de bastante tensión este tema de la ley dominical aquí. Então, esse tema da lei dominical foi um tema de bastante tensão. Sin embargo, pasaron 4 años donde, sin entrar en detalles, en 2018 se confirma que esto era verdad. Entretanto, passaram 4 anos que, se formos entrar em detalhes, em 2018 foi confirmado de que a mensagem de 2012 era verdade. Entonces vamos a comenzar a hablar de las diferencias con esto. Então, vamos começar a falar sobre as diferenças com essa segunda linha. Aquí no es 2012, aquí es, corríjame, creo que es mayo del 2024, cuando el ancianaterio repitió el mensaje. Aqui é maio de 2024, quando a anciã Tess repetiu a mensagem. En realidad ella venía hablando de esto desde abril, creo. Na verdade, ela tinha começado a falar sobre isso em abril. Y su mensaje era una predicción sobre julio. E sua mensagem era uma predição sobre julho. Primera similitud o paralelo es que ambas eran predicciones sobre la ley dominical. E a primeira similaridade, o paralelo que podemos fazer, é que ambos esses marcos são sobre a lei dominical. La diferencia es que esta es la ley dominical de los sacerdotes y esta es la ley dominical de los 144.000. A diferença é que a primeira é a lei dominical para os sacerdotes e a segunda a lei dominical para os 144.000. ¿Alguien ve más diferencias? Bueno, Alguém una muy enxerga? obvia, que ya la pusimos, aquí fue 4 años, aquí fue 1. Mais uma diferença, que é bastante Pedro. óbvia, que primeiro temos 4 anos e depois 1 ano. ¿Quién más Pedro, lo va? ¿Sí? sí, lo que yo estoy viendo que en el primero tenemos, en el caso de Parmide, un mensaje, aunque fuera cierto, es de falla, porque costó mucho tiempo entenderlo. En el segundo se solucionó mucho más rápido, o sea que es un mensaje de éxito. Ok, gracias. Uma coisa que eu vejo é que na primeira linha nós temos a mensagem do Parminder, que creio que falha porque levou muito tempo para ser entendida. E na segunda linha temos uma linha de sucesso porque foi entendida rapidamente.
Perfecto. Ahora, Pedro, mm, ¿sí? ¿vos estás de acuerdo con eso? Pedro, você está de De que acordo fue com de isso? falla. Sí, Capaz no la característica de falla, pero entiendo que Orlando dice que tardamos mucho. no es Lo lo mismo resumo por falla ahí. que tardar. Claro, no es Falla, lo mismo É, fallar que tardar. Puedes comentar, Mati, disculpa. Perdón, Caro. porque falla Falló es para como, mucha gente que se perdió en la só discusión. um momentito. Denle espacio a Caro para que Los traduzca. traduzco e está. Então, eles estão discutindo sobre se realmente isso seria uma falha. O Pedro entende que é uma mensagem que demorou, mas o Matias falou que falha e tardança são coisas diferentes. porque una cosa es que el mensaje fracase y Claro. otra cosa es que la gente se pierda. Uma coisa é que a mensagem fracasse, outra coisa é que ela se perca. Que la gente se pierda, se puede perder toda y el mensaje ser de éxito. Que as pessoas se percam. As pessoas podem se perder, mas a mensagem será uma mensagem de sucesso. ¿Sí entiendes el punto de Matías, Orlando? Você entende o Sí, ponto do entiendo lo de Matias? Matías, pero la gente se perdió. Eu compreendo Falló o lo ponto que do se perdió. El Matias, mensaje no le llegó a esa gente. mas as pessoas se perderam. A mensagem não chegou para as pessoas. Pero el mensaje no falló. Mas a mensagem não falhou, então. Sí, comprendo, no falló el mensaje, falló la forma de hacerlo, no sé. Falló el primer ángel, tal vez. Se equivocó. Disse que a mensagem não falhou, mas a forma como fizeram. Então Pedro perguntou: então o primeiro anjo falhou? Errou? No, lo que falló fue la forma de resolver el problema. Disse que não. O que falhou foi a forma de resolver o problema. Bueno, entonces yo voy a resumir que Orlando está diciendo que hubo errores y defectos en el proceso de la línea aquí arriba. Então, resumindo, o Orlando disse que houve erros e defeitos nessa primeira linha. Aquí Gabriel está colocando en el chat que la primera vez que la Anciana TR hizo referencia al año de la ley dominical fue en 2023. E Gabriel colocou aqui no chat que a primeira vez que a Anciã Tess fez referência, menção à lei dominical foi em 2023. Sí. Terry. Terry. Un comentario más, algo Sí. que en 2012 Parminder era un miembro común, no Mais era um un ángel, comentário. Em 2012, Parminder era um membro comum, igual que Terry. assim como a Terry. Pensé que ibas a hacer una diferencia. Eu pensei que você ia dar uma diferença. ¿Por miembro común a qué te refieres? Que no Aqui era, você, a que você refere quando diz membro comum? que no era un miembro reconocido como un ángel. Que não era reconhecida como anjo. Ok. Pero Parminder tampoco era. O sea, Tampoco los era, dos no eran reconocidos claro, como ángeles, ¿no? claro. E Parminder também não. Nenhum dos dois reconhecidos como anjo. O sea, si bien Parminder hoy es reconocido como ángel, en el momento que dio el mensaje no era. Se bem que hoje Parminder seja reconhecido como anjo, no momento em que deu essa mensagem, não era. La anciana Terry tampoco era reconocida como ángel aquí. A anciã Terry tampouco era reconhecida como anjo aqui. No estoy diciendo que hoy lo sea. E também não estou dizendo que seja reconhecido como anjo hoje. Em, ¿Qué más diferencias podemos encontrar aquí? Quais outras diferenças podemos encontrar aqui? Una diferencia muy interesante es que Parminder era el único con un mensaje sobre la fecha.
de la ley dominical. Uma diferença bem interessante é que aqui o Parmenter era o único com uma mensagem sobre a data da lei dominical. La oposición que él recibió no era porque otras personas tenían otras fechas. E a oposição que foi colocada sobre ele não foi porque outras pessoas tinham outras datas. La oposición que recibió era porque el movimiento entendía o creía que estaba, bueno, el movimiento no, corrijo. La razón por la cual hubo oposición a su mensaje es porque el líder del movimiento entendía ser incorrecto predecir tiempo, era algo errado. A oposição que houve com respeito a essa mensagem era porque o líder do movimento entendia que era errado dar uma mensagem de tempo. Así que no es ni siquiera de si era o no era la ley dominical, es que no puedes marcar tiempo. Então não se tratava se era ou não a lei dominical, é porque não era possível marcar tempo, não podia marcar tempo. Pero aquí el movimiento ha cambiado mucho. El movimiento sabe que puede predecir tiempo. Mas aqui o movimento já tinha mudado, já sabia que era possível predizer tempo. ¿Qué más? E mais? ¿Alguien ve otra diferencia? Alguma outra diferença que vocês encontram? Sí, que en el primer caso hay una sola fecha y en el segundo caso hay varias fechas que son las que se discuten. Na primeira linha, vemos somente uma data e na segunda, várias datas que estão sendo discutidas. Ok. Bueno, hablemos ahora un poco de la participación de más personas en la resolución, Então, vamos falar um pouco sobre a participação de mais pessoas nessa resolução. porque había personas que decían julio, otros noviembre, otros enero, Porque algumas pessoas diziam julho, outras novembro, outras janeiro. y creo que es importante resaltar que la persona que vivió esta experiencia es la persona que va a dirigir esta experiencia. É interessante ressaltar que a pessoa que viveu essa primeira experiência é quem vai dirigir essa segunda. Y claramente vemos que esta persona aprendió muchas lecciones de la historia uno aquí. E vemos claramente que essa pessoa aprendeu muitas lições dessa primeira história. Así que todos los esfuerzos se colocaron en estudiar el tema de la ley dominical. Então, todos os esforços foram postos sobre estudar o tema da lei dominical. Em, Hay otra diferencia muy importante. E outra Mm. diferença bastante importante. Nadie creyó en el anciano Parmínder aquí. Ninguém creu no ancião Parminder aqui? ¿Alguien sabe si alguien creyó en él? Alguém sabe se alguém creu no ancião Parminder? Según lo que escuché, según lo que escuché, había personas que sí, pero fueron muy poquitas las Pe- que tuvieron la posibilidad de escuchar. Pelo que soube, foram bem poucas pessoas que tiveram a oportunidade de escutar e que creram nele. ¿Alguien tiene un poquito más de información sobre quiénes son esas personas que creyeron? Alguém tem um pouco mais de informação sobre quem são essas pessoas que creram? Pedro, ¿Sí? pelo que eu lembro, esse estudo nem sequer saiu assim do círculo do grupo do Reino Unido. Pero por lo que me acuerdo, este estudio no salió del círculo de las personas de Reino Unido. Eu não sei exatamente como chegou ao conhecimento do ancião Jeff. No sé cómo esto llegó al oído del anciano Jeff, Mas não foi divulgado ao ponto de certo estudo acreditava que estava perdido, que não havia sido gravado. Eu acho que o próprio Parmeida pediu para que fosse apagado e o Aaron, no caso, não guardou uma cópia, algo assim. Não, não foi isso?
Pero esto no llegó a divulgarse. Sí, no estoy seguro, pero parece que el anciano Parminder pidió que no se grabara y Aaron tenía una copia del mensaje, de la presentación. Perfecto. No hubo tanta divulgación, Então não houve tanta divulgação. pero entiendo que la información se filtró, vazó. Mas eu entendo que essa informação foi vazada. No sé si me equivoco, Gabriel. No sé qué Não, recuerdas. não sei se estou errado, não sei do que você lembra. Se você lembra de algo. Não, não lembro de mais detalhes, não, no momento. No momento eu não lembro de mais detalhes. Ok. Em, Nos tenemos un mensaje que en su primer momento, primero no recibió gran divulgación, Então, temos uma mensagem que, a primeiro momento, não recebeu grande divulgação. pero también, a pesar de que las personas se enteraron de que alguien andaba diciendo esto por ahí, Mas, apesar de que as pessoas souberam de que alguém estava dizendo isso por aí, obviamente la gente no decidió creer, la gran mayoría, porque seguían al líder. mas, obviamente, a maioria das pessoas decidiu não acreditar nisso porque seguiam um líder. Am, ¿Y aquí cómo fue? ¿Cómo recuerdan el aspecto de divulgación y aceptación de este mensaje? E como foi aqui? Como vocês veem esse aspecto sobre aceitação e divulgação da mensagem? Acredito que foi divulgado e que teve bastante aceitação também. Inclusive, eu lembro que primeiro foi postado no grupo local e alguém viu e comentou no Bible Study e alguém comentou que não sabia o que estava acontecendo, como assim, me expliquem, e o Parminder falou para a pessoa assistir o vídeo. Entonces, Ok, yo creo que sí hubo divulgación. A principio, esto hubo una grabación que se posteó en el grupo local de Australia y alguien comentó en el grupo, en el foro de WhatsApp Bible Study y Parminder recomendó que esa persona viera el video. perfecto. Entonces sí hubo divulgación y también hubo bastante aceptación. Então, houve divulgação e aceitação. No vamos a decir que todo el mundo lo aceptó, pero no hubo un rechazo abierto. Não vamos dizer que todo mundo aceitou, mas não houve uma rejeição aberta. Una diferencia clave es lo que ya he dicho varias personas antes. Parminder no decidió tomar ninguna posición. E uma diferença chave foi algo que várias pessoas já disseram antes. O Parminder não decidiu não tomar nenhuma posição. ¿Qué entienden ustedes que hubiese acontecido si Parminder decía, yo creo en ese mensaje? O que vocês acham que teria acontecido se o Parminder tivesse dito, eu acredito nessa mensagem? ¿Hubiese habido aceptación del 100% del movimiento o todavía habría ocurrido esta discusión? Todo mundo do movimento, 100% do movimento teria aceitado, ou também haveria pessoas que sustentariam uma posição diferente? Para mí podía haber quedado la duda de que no fuera el verdadero mensaje. Para mim, poderia ter ficado essa dúvida de que talvez essa não seria a verdadeira mensagem. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Qué piensa? Mais alguém? Oi, Pedro, bom dia. Olha, sim, Oye, tinha pessoas também não acreditava, mas eu acho também, no mesmo tempo, para mim, nós estávamos tão chocadas, já estávamos na... Desculpa, podes traduzir, Carolina, traduzir.
Eu não lembro. Pode falar de novo. Ok. Então, sim, tinha pessoas que não aceitavam no início. Hubieron personas que no aceptaron al principio. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, comigo, nós nem estávamos esperando, era tempo da lei dominical chegou. Pero, Ainda estávamos chocados já para isso. pero al mismo tiempo no esperábamos que ya fuera el tiempo de la ley dominical. Entonces eso nos choqueó. Então, além da mensagem, ela trouxe, nós já estávamos esperando a lei dominical. Entonces, más allá del mensaje, nosotros ya esperábamos la ley dominical. É isso. Gracias, ¿Puedo hacer un Kelly. comentario? Sí. Yo estoy viendo acá algo increíble, como Dios, cuando surge el conflicto en el cielo, Él no toma decisiones tan contundentes y frena todo, deja que el tiempo muestre el verdadero carácter de Dios. Y acá Parminder, Dale espacio a Carol para que traduzca. Da mesma forma, acontece, Deus, no grande conflito, dá tempo para que o caráter das coisas se mostre. y en este caso el anciano toma esa sabia decisión Neste caso, o ancião toma essa decisão sábia que permite que se decante todas las teorías que se habían presentado en el correr del año. e que permite que as teorias que foram apresentadas no decorrer do ano possam ir se separando, se demonstrando. ¿Alguien podría decirme qué creen ustedes que inspira esa decisión del anciano Parminder? E alguém poderia me dizer o que vocês acham que inspirou essa decisão do ancião Parminder? Y vamos a recordar cuál es la decisión. E vamos lembrar, qual é essa decisão? Primero, primera decisión, no tomar una posición pública acerca del tema. Primeira decisão dele, não tomar uma decisão pública com respeito ao tema, O una posición, perdón. como posição. Segundo, permitir que posiciones divergentes sean todas discutidas. Segunda coisa, permitir que todas as decisões divergentes sejam discutidas. Y tres, E três, dejar que la decisión final sea el consenso de aquellas personas que participaron de las visiones diferentes. permitir que a decisão final, que a resposta seja o consenso entre as pessoas que discutiram o tema da lei dominical. Y dado Yo esos pienso, hechos, ¿sí? no, terminá, perdón. Y la pregunta entonces sería, dado ese contexto, ¿qué creen ustedes que inspira tomar la decisión de esa manera? Então, dado o contexto, o que vocês acham que inspira a que essa decisão seja tomada dessa forma? Ahora sí, Graciela. Yo creo que de alguna manera denota humildad ¿Ok? Dale y espacio denota a Carol. también, sí, perdón, Acredito que isso demonstra humildade Ajá. y, y que también nos obliga a, a razonar a nosotros y democratiza el movimiento de alguna manera. Isso também nos obriga a raciocinar e isso democratiza o movimento. Para que Puede ser. entonces, Ok. Continúa, que perdón. entonces, no, para que entonces no sea que las decisiones sean tomadas en plural, no impuestas.
para que as decisões sejam tomadas em coletivo e que não sejam impostas. Ok, respondo el comentario de Graciela y después le doy la palabra a Gabriel. Vou responder o comentário de Graciela e logo o Gabriel vai falar. Claramente se demuestra la pluralidad en esta historia, Claramente, nessa história vemos pluralidade, pero me gustaría colocar eh, creo que es diferente la pluralidad de la decisión con la democratización de la decisión, mas eu gostaria de demarcar a diferença entre pluralidade e democratização da decisão. en el sentido de que la democratización hubiese sido que ganaba la decisión con más votos, No sentido de que ser democrático teria que ver com a decisão que tem mais votos ganhasse. pero en realidad ganó la decisión que las personas que estaban estudiando el tema pudieran concordar unísonos. Mas, na verdade, a decisão que ganhou foi aquela em que as pessoas que estavam dando os temas puderam concordar em uníssono. Si aquí, en la historia de arriba, l- hubiese sido decidido democráticamente, ¿por quién hubiesen votado las personas? ¿Por Jeff o por Parminder? Se na primeira história a gente tivesse uma decisão democrática, em quem as pessoas votariam? Em Jeff ou em Parminder? El Jeff. Eh, Claramente en Jeff. Y en esta historia, si hubiesen tenido que votar las personas, hubo una elección, hubiesen votado entre Terry, Elena o Aaron, por ejemplo. ¿Quién hubiese ganado la elección? Em quem teria ganhado a eleição nessa segunda história? Terry, Aaron, Helena, por exemplo? Em quem as pessoas votariam? Acredito que sempre quem tem mais popularidade. Entonces, ¿quién tiene más popularidad? Entonces, sabemos que hubiese ganado Terry. Así que el tema en realidad no es democratización, pero sí lo que voy a querer resaltar, que es la raíz de mi pregunta. Eh, Isso. O que, Então, o que eu quero ressaltar, que a raiz da minha Entiendo. pergunta, y antes de decir lo que yo pienso, esto es mi opinión, ¿qué es lo que inspiró a Parminder de hacer las cosas así? Le doy la palabra a Gabriel. então, antes de dizer a minha opinião, eu vou deixar o Gabriel falar. Obrigado. O que eu só talvez para aproveitar que em que foi tocado agora, Ujú. Entonces, para tomar provecho de lo que fue dicho ahora, ehm, assim, todo mundo sabe, e eu acho que temos que ser sinceros, que houve sim o a gente, as pessoas se anteciparam com, com quem estavam simpatizando simplesmente por questões pessoais de com quem estava mais simpatizando, né? Não tanto por bueno, questões metodológicas. tenemos también que decir que mucha gente se anticipó defendiendo, promoviendo los estudios de la gente con quien simpatizaba y no necesariamente con la metodología correcta. Né? Por isso que foi mencionado no começo, né? O que se ressaltou neste ano foi realmente vermos a importância do uso da metodologia. Por esto se resaltó al comienzo de algo que vimos en este año, fue la utilización correcta de la metodología. Agora, sobre Gracias, o Gabriel. ponto 2 que você Ujú. perguntou, Pero en relación al segundo punto que preguntaste, assim, eu não gosto muito de divulgar conversas confidenciais ou particulares, me gusta mucho divulgar charlas particulares o confidenciales, mas eu sei que eu creio que não foi tão simples e tão fácil para a Parminda tomar essa decisão.
pero creo que para Parminder no fue simple o fácil tomar esa decisión. E certamente sei que ele também chegou a se consultar se isso era uma boa ideia, um bom passo. Y seguramente él llegó a consultarse, a preguntarse si eso sería una buena idea o un buen paso. Ou seja, talvez na multidão, né, de que houve sabedoria, né, nesse contexto. O sea, en la multitud hubo sabiduría en ese contexto. Muchas gracias. Em, Ya, Hago un pequeño comentario a lo que decía Gabriel. O sea, es que queda claro que hubo participación. El movimiento participó. um comentário sobre o que disse Gabriel é que houve participação, o movimento participou disso. O sea, tuvimos una experiencia muy participativa, Nós tivemos uma experiência muito participativa, que es diferente a decir que hubo una experiencia de simpatías, por quién votamos, a quién elegimos. que é diferente dizer que houve uma experiência de simpatia sobre como em quem vou votar, quem vamos escolher. Aquí tenemos dos ejemplos, una persona impopular y una persona popular. Aqui nós temos dois exemplos, uma pessoa impopular e uma pessoa popular. Nosotros tenemos hitos delante de nosotros todavía, tenemos más verdades que entender. Nós ainda temos marcos diante de nós, ainda temos mais verdades para entender. ¿Qué pasa si una de de esos hitos es traído por una persona con la cual no le tenemos mucha confianza o no conocemos? O que passa se, ou o que acontece se esse marco é trazido por uma pessoa que nós não conhecemos ou para quem não temos muita confiança? No podemos repetir la Antes. historia uno. Era esa persona, no muy confiable, un poco desconocida. Assim, poderíamos estar repetindo a história um de uma pessoa não muito confiável, uma pessoa não conhecida. Y tampoco podemos ir por la historia 2 porque ya vivimos. No vamos a ir por la persona a la que le tenemos más confianza solo porque sí. E também poderíamos fazer isso na história 2. Não podemos escolher uma pessoa só porque confiamos nela ou porque sim. Sin embargo, observamos al anciano Parminder y esta es mi opinión personal, lo que yo creo que lo inspira o lo fortaleció a tomar esta decisión. E essa é a minha opinião pessoal. Nós vemos o ancião Parminder e o que eu acho que o fortaleceu para tomar essa decisão. Y creo que toda persona que haya tenido la oportunidad de tener una conversación con Parminder, E acredito que qualquer pessoa que tenha tido a oportunidade de ter uma conversa com Parminder, una conversación personal o en una clase, en una aula, uma conversa pessoal ou numa aula, es que el anciano Parminder prioriza por encima de todas las cosas tu aprendizaje, mi aprendizaje. é que o ancião Parminder, ele prioriza, acima de todas as coisas, a nossa aprendizagem. ¿Cómo responde la mayoría de las veces el anciano Parminder a una pregunta? ¿Con qué responde una pregunta? Como na maioria das vezes o ancião Parminder responde uma pergunta. Tanto en los estudios como a veces en conversación. Tanto nos É estudos válido? como também nas conversas. É válido dizer que não responde? Poderia Es decir que ele não contesta? totalmente válido. Obviamente que Totalmente habrá válido. veces que responde, Obviamente, tem vezes em que ele responde, pero muchas veces simplemente te responde y te hace otra pregunta. mas muitas vezes ele te responde e te faz outra pergunta. Y es difícil siempre ser así. Estoy seguro que no es fácil hacer las cosas así, E é difícil fazer isso. Tenho certeza que não é fácil fazer as coisas assim. porque nunca satisfaces a nadie. Todos se quedan sintiendo que nunca les dices la respuesta. Porque assim você nunca satisfaz ninguém e as pessoas ficam sentindo que você nunca dá as respostas. Pero en la mente nacional Parminder es como, pero si te lo digo,
no aprendemos nada. Mas na mente do Ansel Parminder, ele fala: se eu te digo, a gente não aprende. Yo no estoy diciendo que la Cena Parminder tenía todas las respuestas en mayo del 2024. E não estou dizendo que Ansel Parminder tinha todas as respostas em maio de 2024. Es un ser humano como cualquiera de nosotros, Ele é um ser humano como qualquer um de nós, pero tiene la gran carga y responsabilidad de dirigir el movimiento. mas tem a grande carga e responsabilidade de dirigir o movimento. Y lo que yo entiendo que fue 2025 E o que eu entendo que foi 2025 es uno de los procesos de aprendizaje de personal de cada persona del movimiento, fue uno de los mejores procesos de aprendizaje que hemos vivido. é que foi um dos melhores processos de aprendizagem que vivemos de forma pessoal. Porque no es acerca de si yo sé cuál es la fecha, Porque não é sobre se eu sei ou não a data, es de cómo yo llego a ella. é como eu chego a ela. Usé la metodología correcta, ¿será que tomé en cuenta todos los factores? Usei a metodologia correta? Eu levei em conta todos os fatores? Vamos a hacer un escenario ficticio aquí, como si todos hubiésemos aceptado Julio. Vamos fazer aqui um cenário fictício, como se todos nós tivéssemos aceitado Júlio. Aceptamos Julio, la metodología estaba bien, Quintus Fabius Maximum Gorgias es correcto, Aceitamos Júlio, a metodologia estava bem, Quintus Fabius Maximus Luigi estava correto, y seguimos nuestra jornada. e seguimos então a nossa jornada. Probablemente, quién sabe, en otro marco o en la próxima dispensación, Provavelmente, talvez em outro marco, numa próxima dispensação, hubiésemos podido descubrir quién es la mujer y quién es la bestia. talvez pudéssemos ter entendido quem era mulher, quem era besta. Y tal vez alguien diría, oh, ahora tengo una prueba más, algo que me fortalece en Julio. E alguém teria dito: nossa, agora eu tenho mais uma prova, algo que me fortalece com relação a Júlio. Pero habría acontecido mucho después de octubre, pueden tener certeza. Mas isso teria acontecido muito depois de outubro, vocês podem estar seguros. Y a final de cuentas, E no ¿cuál es fim das nuestro contas, propósito como movimiento? qual é o nosso propósito como movimento? Yo pregunto y yo sé que no todos sabemos cuál es nuestro propósito. Eu pergunto, eu sei que não todos nós sabemos qual é o nosso propósito. Yo también quiero saber. Também quero saber. Construir a arca juntos. Dijo construir el arca. El mensaje de Parminder hace un par de semanas sobre el arca que decía Gabriela. Es maravilloso. Essa mensagem que há algumas semanas deu Parminder sobre a construção da arca é maravilhosa. Nuestro propósito, aunque lo vamos a decir de manera parabólica, es construir el arca. E o nosso propósito, de maneira parabólica, é construir a arca. El arca tiene que estar bien construida, sólida y firme. A arca tem que estar bem construída, sólida e firme. Es como Daniel. ¿De qué sirve eh, ser el profeta Daniel? É como Daniel. Para que serve ser o profeta Daniel? Ayunar y no comer de la comida del rey, Jejuar, não comer da comida do rei, ser muy inteligente ser muito inteligente, e incluso resistir y aceptar ser destruido por la obediencia a Dios. inclusive aceitar ser destruído pela obediência a Deus. Si Daniel no sabe qué es la estatua o qué son las bestias. Se Daniel não sabe o que são a estátua e as bestas. No estamos juzgando a las personas de afuera del movimiento que no saben de profecía. Nós não estamos aqui julgando as pessoas fora do movimento que não entendem profecia. No estamos juzgando a los tres amigos de Daniel, que seguramente ellos no tenían la capacidad de interpretación profética que tenía Daniel.
E não estamos julgando seus três amigos que não tinham uma capacidade de interpretação profética que ele tinha. Pero el propósito de Daniel era entender profecía. Mas o propósito de Daniel era entender a profecia. Y el propósito de nosotros es entender profecía. E o nosso propósito é entender profecia. Es amplio lo que estoy diciendo, obviamente, pero lo voy a resumir. Nuestro propósito es saber quién es la mujer y quién es la bestia, Isso é amplo, mas eu vou resumir. O nosso propósito é entender quem é a mulher e quem é a besta. por dar un ejemplo. ¿Y qué mal nos habría hecho si solo comprendíamos esa verdad en algún momento distante en el futuro? Como exemplo. E o que seria mal se nós somente entendêssemos essa mensagem em algum momento no futuro? Perdemos completamente la visibilidad del tiempo presente, lo que estamos viviendo. Nós teríamos perdido a visibilidade do tempo presente, as coisas que estamos vivendo agora. Entonces, solamente quería resaltar la sabiduría de lo importante es saber cómo llegar a las respuestas. Então, eu gostaria de ressaltar isso, a importância de como chegar às respostas. La importancia no es si la predicción la dio una persona de confianza o no. E a importância não é se quem deu essa mensagem foi uma pessoa de importância ou não, Es si la persona usó la de metodología bien. confiança. É se essa pessoa usou ou não a metodologia adequadamente. Y si el movimiento, todos nosotros entendemos cómo se llegó. E se todos nós entendemos como chegamos a essa resposta. Entonces, hoy no, yo quería dar un poquito más de repaso sobre cómo llegamos a la ley dominical. Então, hoje eu gostaria mais de dar essa revisão sobre como nós chegamos à mensagem da lei dominical. Sé que otras personas también han hablado de eso. Matías incluso habló del tema. Sei que outras pessoas também falaram sobre isso, inclusive o Matias. Pero yo creo que es algo que todos tenemos que continuar hasta que tengamos certeza absoluta de que entendimos cómo se llegó a esa respuesta. Mas acredito que é algo que temos que continuar, para que todos nós, até o ponto de que tenhamos certeza, todos nós tenhamos certeza de como chegamos a essa resposta. Solo para finalizar, E para finalizar, yo quiero hacer una pregunta más, dos preguntas más. quero fazer mais duas perguntas. La primera sería, A primeira, ¿todo el mundo entiende que la respuesta, esta, la confirmación, sí, la confirmación vino de Apocalipsis 17? ¿Se entiende eso? todo mundo entende que essa confirmação veio de Apocalipse 17? ¿Quién no entiende eso? Quem não entende isso? Bueno, aparentemente todos ustedes entienden. Não, acredito que não, Pedro. Inclusive, eu gostaria de entender melhor como se chegou a essa resposta. Eu sei que foi uma questão chave, né, no entendimento ali, quando houve as discussões entre os palestrantes, o tema de Apocalipse 17, para confirmar que a lei dominical seria em julho de 2024. Nos diría que no, que me gustaría entenderlo mejor y sé que fue un punto clave en el entendimiento en esas charlas que tuvieron los presentadores de la ley dominical para llegar a la conclusión y a la confirmación de que la ley dominical se dio en julio de 2024. Perfecto. Y en un nivel simple, ¿sí sabías que salió de Apocalipsis 17? Aunque no sepas exactamente qué. ¿Sí sabes que salió de Apocalipsis 17? Me perguntou se eu sei o que saiu de 2027. No, te pregunto si sabes que la Aham. confirmación salió de Apocalipsis 17. É, se eu sei que essa confirmação saiu de Apocalipse 17. Então, eu escutei em um estudo que a Helena nos mandou, que você estava conversando, né, com o pessoal, acho que da Colômbia, sobre como isso se deu. Eu não estava entendendo qual era o propósito
eu entendia que o Parminder estava falando sobre Apocalipse 17 no contexto da lei dominical, mas eu não entendia qual relação tinha com a definição, né, com a resolução dessas discussões. Entonces, yo había visto un video de Pedro que comentaba con el grupo de Colombia sobre la importancia que tuvo Apocalipsis 17 en el proceso de resolución en las conversaciones que tuvieron los presentadores de la ley dominical en el campal, y entendía que cuando hablaba Parminder sobre adulterio, sobre Apocalipsis 17, tenía que ver con la ley dominical, pero no llegué a comprender cuál sería la relación entre esos estudios. Muchas gracias. Bueno, no quiero que parezca que estoy diciendo que no hay otras piezas importantes de información. Não quero que pareça que eu estou dizendo que não existem outras peças importantes de informação. La anciana Terry profetizó julio 2024 con metodología correcta y tenemos que saber entender Quinto Fabio Maximus Gorgias. A anciã Terry apresentou com metodologia correta, profetizou que a lei dominical seria em julho de 2024, e nós temos que entender bem também Quintus Fabius Maximus Gurgis. Curtis, al año siguiente o después, trajo otra historia que confirma julio 2024 y tenemos que entender esa historia. Curtis também, no ano seguinte, trouxe uma história que confirma a lei dominical em julho de 2024, e também temos que entender essa história. Pero la pieza final que confirma todo Mas a peça final, que confirma tudo, sale de Apocalipsis sai de Apocalipse, y es de Apocalipsis 17. e é Apocalipse 17. Y queremos hablar más de eso. Espero que lo podamos hacer. E espero que possamos falar mais disso. Pero para dejarlo resumido, ¿qué salió de Apocalipsis 17? Para resumir, então, o que saiu de Apocalipse 17? Es la historia de la bestia É a história da besta y de la mujer que está sentada encima de la bestia. e da mulher que está sentada em cima da besta, que está montada na besta. Comprender la bestia y la mujer es fundamental para confirmar julio del 2024. Compreender a besta e a mulher é fundamental para chegarmos a julho de 2024. Lo que podemos simplemente resumir con una palabra, que es la palabra adulterio. O que podemos resumir com uma palavra, a palavra adultério. Hay mucho que repasar, hay mucho que ver aquí, Temos muito para repassar, muito para ver aqui, pero lo que quiero que se queden y entiendan que es importante mas o que eu quero que vocês entendam que é importante es que esta bestia y esta mujer es el reino uno, é que essa besta e a mulher é o reino 1, pero también es el 2, también es el 3, el 4, el mas também 5, reino 1, o 2, o 3, o 4, o 5, pero en el 6 no es, mas o 6 não é, y en el 7 vuelve a ser. e no 7 volta a ser. Prácticamente lo que estamos queriendo decir es, lo que esa imagen significa es, en el 5, por ejemplo, hay una bestia y Então, o que hay essa una imagem quer mujer. dizer? No 5, o que essa imagem quer dizer é que no 5 existe uma besta e que existe uma mulher Que está encima. que está montada. Una mujer mala, Uma mulher má, negativo. negativo. Aquí, en el Aqui, 7, no hay 7, también una mujer mala encima de la bestia. também tem uma mulher má em cima da besta. Sin entrar en detalles, el Sem entrar em 6, detalhes. en el 6 no hay mujer mala encima de la bestia. No 6, não temos uma mulher má em cima da besta. Y la ley dominical es esto. E a lei dominical é isso.
Es la transición, es el punto en que de no haber mujer mala encima de la bestia, pasó a haber mujer mala encima de la bestia. El momento. E a lei dominical é essa transição, esse momento em que passamos de não ter uma mulher montada para sim ter uma mulher montada na besta. Esto es ley dominical. Isso aqui é a lei dominical. Esta transición. Essa transição. La bestia no tiene a la mujer, la bestia tiene a la mujer después. Primeiro a besta não tem a mulher e depois a besta tem a mulher. Y termino, cuando esa mujer se monte en la bestia, eso indicará la ley dominical. E quando essa mulher, então, montar na besta, isso indica a lei dominical. Essa Muy montagem. resumido, sin entrar en detalle. Isso de forma muito resumida e sem entrar em detalhes. Pero ahora entienden por qué en Apocalipsis 17 está la respuesta. Mas aqui vocês entendem por que em Apocalipse 17 está a resposta. Porque esta transición es la ley dominical. Porque essa transição é a lei dominical. Hay que saber qué es la mujer y qué es la bestia para saber cuándo. Temos que saber o que é a mulher e o que é a besta para saber quando isso acontece. Sí, ahora sí. Sí, me acuerdo, eso me hizo acordar del libro La Ley Dominical Nacional. Isso me fez lembrar do livro A Lei Dominical Nacional, do Urias Smith, de la defensa que hizo Urias Smith frente al Congreso, da defesa que Urias Smith fez diante do Congresso. Y algo que se resaltó muy claramente para mí cuando estudié el libro fue que la ley dominical es justamente como una puerta que se abre para todo lo malo que viene después. E o que ficou muito ressaltado para mim nesse livro é que a lei dominical ele mostra muito que é uma porta que se abre para todas as coisas ruins que acontecem depois. É um hito que vai abrir para todo lo que é malo después. É um marco, né, que vai abrir essa porta aberta para tudo que é ruim que vem depois. Todas as atrocidades. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Ah, Mas ¿tú alguém... falou Uri Smith? Jones? Ah, Ted Jones, eu falei Ah, tá. errado. Sí, Tudo bem. dije mal. No es Urias Smith, es A.T. Jones. Si no hay más comentarios ni preguntas, Mais algum comentário ou pergunta? Se não, breve resumen. pequeno resumo. Estuvimos hablando del periodo que vivimos para llegar a la confirmación de la ley dominical. Nós estivemos falando sobre o período em que vivemos para chegar à confirmação da lei dominical. Vimos que se hicieron las cosas muy diferentes a como se hizo la primera vez que hubo una predicción de ley dominical. Nós vimos que as coisas foram feitas de forma bem diferente com relação à primeira vez que tivemos uma predição da lei dominical. Vimos que fue participativa la toma de decisión, Vimos que essa tomada de decisão foi participativa, pero no es una cuestión de votos, mas não era uma questão de votos. fue una cuestión de entender los porqués, Foi uma questão de entender os porquês, entender la metodología entender a metodologia y llegar a un consenso en la metodología. e chegar a um consenso na metodologia. Y finalizamos contando la historia de que Apocalipsis 17 Então, finalizamos contando a história de que Apocalipse 17 fue fundamental para llegar a la conclusión. foi fundamental para chegar a essa conclusão, Por causa de la bestia y la mujer, la relación que tienen. por conta da relação que tem a besta e a mulher. Bueno, con eso terminamos nuestro estudio de hoy y les pido que hagamos una oración. Com isso, então, nós finalizamos nosso estudo de hoje e eu convido vocês para uma oração.
Dios amado, muchísimas gracias por el compartir que podemos tener. Deus amado, muito obrigada pelo compartilhamento que podemos ter. Gracias, Dios, por habernos traído hasta aquí, a cada uno de nosotros, a este movimiento. Obrigada, Deus, por ter nos trazido cada uma dessas pessoas, cada um de nós ao movimento. Estamos felices del privilegio de pertenecer a este grupo Nós estamos felizes pelo privilégio de pertencer a este grupo y te pedimos que nosotros podamos continuar participando, te pedimos que possamos continuar participando, porque no es una cuestión de talentos o de inteligencia, que não é uma questão de talentos ou de inteligência, es una cuestión de fe, é questão de fé. permanecer y creer, Ele permanece, participar con cualquier cosa que nosotros podamos hacer. participar com qualquer coisa que nós tenhamos a capacidade de fazer. Tenemos la historia de los discípulos. Temos a história dos discípulos, Vimos cuán diferentes eran cada uno de los discípulos, de las mujeres y hombres que siguieron a Jesús. nós vimos o quão diferentes as mulheres e homens que seguiam Jesus eram. Algunos escribieron libros de la Biblia, Algumas dessas pessoas escreveram livros da Bíblia. otras personas no siquiera sabemos qué hicieron, Outras pessoas a gente nem sabe o que fizeram, pero sabemos que fueron fundamentales mas sabemos que foram fundamentais, y que fueron usados por ti. foram usadas por ti. Te pedimos que podamos dejarnos usar por ti, Pedimos que possamos permitir ser usados por ti, con la seguridad y la felicidad de saber que estamos en un lugar seguro, com a felicidade e a segurança de que estamos num lugar seguro. porque tú estás en control de este movimiento. E o Senhor está controlando este movimento. No nos importa el futuro, no sabemos qué va a pasar, Não sabemos o que vai acontecer no futuro, pero estamos seguros de que nos espera la salvación. mas estamos seguros de que a salvação nos espera. Danos fe en el nombre de Jesús. É, em nome de Jesus. Amén. Amém.